Oi, gente, então convidando vocês para o nosso curso Caminhos da Psicopatologia, onde a gente vai refazer um pouco o percurso, é uma proposta assim, histórica de reconstrução e desconstrução do DSM em comparação com a diagnóstica psicanalítica, mas também psicológica, mas também neurológica, de forma a mostrar os cruzamentos e entroncamentos e desencontros dentro desses caminhos que formam a psicopatologia, de uma posição crítica, né, em relação às suas epistemologias e ontologias. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, acesse o link aqui na descrição. Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena especial nesse canal YouTube com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça, em cartaz, concorrendo ao Oscar pelo Brasil. O meu comentário, ele quase vai inverter esse título, né? É um filme em que você vai esperando ação, né? O Agente Secreto, tem uma história atrás de si, mas na verdade é um secreto agente, ou seja, é um saber secreto que é o agente do filme. Né? É um segredo que vai sendo, no fundo, o ator principal. Né? E esse segredo vai assumir diferentes figuras ao longo desse processo, que eu acho que foi muito bem resolvido pelo Kleber Mendonça, na medida em que a gente tem já um espectador brasileiro, né? Que passou por o ano passado, né? Eu ainda estou aqui, né? Que passou pelo filme que marcou época, né? Ainda na retomada, que é Que é Isso, Companheiro? Né? Ou seja, ele conta com alguém que sabe alguma coisa sobre a ditadura civil-militar, sobre os anos de chumbo, sobre o ano que não terminou. Ou seja, isso está circulando. Ele não tem uma pegada assim, olha, eu preciso revelar para vocês algumas coisas que aconteceram durante aquele período. Né? Mas ele conta com isso para fazer um trabalho mais fino, que é mostrar como essa gramática do silenciamento, como essa lógica da opressão assim, sem cara, sem corpo, sem figura bem definida, ela continua operando dentro do nosso momento autoritário, dentro do nosso momento com formações fascistas, dentro do nosso momento em que o Kleber Mendonça ocupou um certo papel. Né? A gente pode dizer que de 2013 para cá, a gente tem o som ao redor, né, sobre lógica de condomínio e a ocupação, né, do espaço público pelos interesses privados. Depois a gente tem Aquários, Sônia Braga, né, no discurso da denúncia, no discurso da resistência, né, a essa iniquidade, né, que a gente viu no Brasil com a apropriação de um espaço, né, que é o edifício Aquários. Depois a gente tem o que? Bacurau, né, outra mulher proeminente, né, Dona Domingas, agora numa outra batalha da palavra, né. Não é a palavra assim não dita, né, interditada, como a gente tem um pouco em O Som ao Redor, não é a palavra que denuncia, a palavra rebelde, né, como a gente tem em Aquários, mas é a palavra do luto, da vingança, da reparação, da revolta, né, da palavra que faz assim denúncia. Né? E aqui, retomando essa série, a gente vai ter uma espécie de dialética das grandes mulheres, né? Que vai ser sinalizada pela Dona Tânia. Né? E a Dona Tânia, ela é uma outra forma de saber e ela responde a outro tipo de silenciamento. Né? É o saber que murmura, é o saber que assim vai se dizendo, é o saber da ancestralidade, é o saber da terceira idade, é o saber, né, que cuida, mas que cuida, como Freud dizia, né, a voz do inconsciente fala baixo.
né? E é assim que a dona Tânia fala, intervém e se torna um personagem maior, né, nesse filme, onde ela não tem tantas aparições assim, em termos de extensão de cena. Mas então, o que, que a gente tem aí, né? Uma espécie de filme que promete uma ação, né? Que promete, né, ser o agente secreto, vamos ter o que? Espionagens e tiros e perseguições de carro. E a gente tem os elementos que a gente encontra num filme de agente secreto, né? A começar pelo carro. Parece um road movie. O começo, né? Tá lá o Wagner Moura andando no seu Fusca, aliás, amarelo, né? Para num posto de gasolina e aí pede para ele sabe que, e a gente sabe que ele está assim meio sendo perseguido, e aí ele pede para encher o tanque de gasolina, e o que acontece, ele se dá conta que tem um corpo, né? Que tem um corpo que está ali sendo bicado por urubus, e ele se espanta com o corpo, né? E qual é a dinâmica do encontro, né? O frentista dizendo, ah, ele tá aí já faz um tempo, eu já pedi para a polícia vir tirar, ele quis roubar com uma peixeira, ou seja, ele conta uma história trivial. Como que há dizer que aquele corpo no meio do nada também é trivial? Ou seja, é a presença de um dos temas maiores desse filme, que é a indiferença, né? Ou seja, aquele saber que faz indiferença. Eu sei, mas continuo agindo como se não soubesse. É uma figura que o Freud estudou para falar da dinâmica do fetichismo e da perversão. O verdadeiro perverso não é aquele que corta a perna fora, que cheira. Bom, esse também é um perverso, mas a perversão na sua gramática mais elementar é essa do eu sei, mas continuo a agir como se eu não soubesse. E que, de certa maneira, governa, né, muitas coisas nesse país e que estão ali condensadas nessa cena de abertura, né, em que a polícia chega e você vê que ele está transpirando que vai ser pego em alguma coisa que você não sabe, permanece secreto para você, mas a polícia está interessada em achacar o sujeito. A polícia está interessada ali em fazer os seus mil réis para, enfim, continuar a extorquir as pessoas. E olha, e reconhece o corpo está ali, um pouco assim no meio da sala, mas é um corpo que causa indiferença para esta lógica, né? Do que ele está falando? Está falando de feminicídio, está falando de milícia, está falando de corpos que a gente vê pela rua, está falando de balas perdidas, está falando de uma certa naturalização. Por um lado, é compreensível quando você tem violência demais, inclusive na forma como você espetaculariza a violência. Mas, justamente por ele mostrar essa indiferença, ela aparece num efeito de estranhamento, extremamente crítico, um artifício bem interessante desse trabalho. Mas eu diria que é um filme que interessa muito a psicanálise, porque é um filme sobre o processo da memória, né? Sobre como a memória pode operar transformações ou pode levar a indiferenças. Como a memória, né, pode ser assim mera história, e como a história pode ser reinvenção, invenção de novos futuros. E isso que é a grande ação do filme, né? Por isso, para alguns, ele é um filme desnecessariamente longo, né? Ele é um conjunto de sketches, né, de cenas, que se diz, uma não fecha muito com a outra, mas que estão trabalhando no sentido de produzir essa diferença, né, esse adiamento da ação, né? No final vem a ação, mas o que vai acontecendo com esse contínuo adiamento, né? Pequenos fechamentos, né, de cada cena, que ela mais ou menos se conclui, e uma abertura para uma colcha que vai se tecendo, que é a colcha de retalhos do luto, mas que vai encontrar ali um final também um tanto quanto surpreendente, né? Vou dar spoiler, mas assim, chama muito a atenção como a morte fundamental assim do protagonista não é mostrada. Morre o policial, morre os ajudantes, morre muita gente, muitos corpos aparecem no processo, mas não do protagonista. Ou seja, o que é a temática? O corpo ausente. Quantos que não olham hoje para a ditadura e se perguntam, né, onde foram parar esses corpos? Não é só os corpos dos desaparecidos, né?
Mas é o corpo que faz memória, é o corpo que faz lembrança, né? O corpo que faz museu, o corpo que faz espaço de recuperação e memória ativa. Recentemente estive no Chile, né? Num museu lindo, né? Apesar de mostrar brutalmente o que foi a repressão à ditadura chilena, né? 3 ou 4 andares, né? Filmes, testemunhos de época, mostrando como era a tortura, um lugar assim difícil, mas que a gente tem que ir. Como a gente tem que ir no Museu a Céu Aberto do Rio da Plata, na Argentina, onde estão lá os 30 mil desaparecidos, mortos na ditadura militar argentina, como a gente tem que ir nos diferentes museus do Holocausto, Berlim, temos aqui em Curitiba, como a gente tem que esperar mais do Brasil em termos de memória, em termos de história. Onde é que está o nosso museu, né, sobre o que aconteceu? Onde é que está o nosso marco, né? O lugar onde a gente vai, onde a gente se reúne, né? Temos as passeatas que acontecem no Ibirapuera, lembrando, né, os desaparecidos. O que aconteceu, por exemplo, com os resultados da Comissão da Verdade, né? Que a hora que eles vão aparecer, a gente tem um retrocesso político. Ou seja, há um problema, né, que não se resume a balelas do tipo o brasileiro não tem memória, o brasileiro não lembra, né? Quer dizer, é algo mais complicado que foi tocado aqui nesse filme. E é um filme que eu diria, ele tem assim muitos destinatários, né? Como dizia o Lacan, o estilo não é o homem ele mesmo, mas é o homem a que ele se dirige. E esse filme ele tem vários, né, destinatários. Eu diria que para alguém da minha geração, você vai encontrar ali em cada cena um universo de lembranças, né, para mim, às vezes infantis, adolescentes, né, de marcas de automóveis, de marcas de refrigerantes, de cenas de televisão, enfim, que dão um certo realismo para o que está acontecendo para quem, vamos dizer assim, de alguma forma estava lá. O filme é visto de outra maneira, por gerações mais antigas, né, do que a minha, e por gerações mais novas. E é isso que ele está apontando, né? O que aconteceu que a gente, de certa forma, não conseguiu transmitir para gerações vindouras. Quão problemático é um regime de silenciamento, de apagamento, de tortura, de violência ostensiva, de concessão, né? Justamente para tudo aquilo que vai gerar uma corrupção do Estado, uma corrupção dentro da lei, que é a trama que vai se dar ali no filme. Ou seja, a gente tem um professor universitário, olha só, né? Podia ser um artista, podia ser um intelectual, meio de esquerda, meio intelectual, de certa forma que tem uma orientação política, mas não é um militante, né? Eu acho isso muito importante. Não é alguém decididamente engajado. É alguém que está tentando fazer alguma coisa de crítica em meio a interesses espúrios, né? O grande adversário dele, por um lado, né, o Estado, né, lá longe o Estado, mas ele em relação ao Estado é um agente duplo. Ele é pago pelo Estado, ele é funcionário de Estado, ele é um funcionário de pós-graduação, ele é um chefe de pós-graduação, como eu, né? Para o bem e para o mal. E de repente ele vem quem? Um empresário. Um empresário que tem um posto no governo, ou seja, que tem interesses de um outro tipo, né? Que quer a patente, que quer a exploração de minérios, que quer uma determinada tecnologia, e ele é um funcionário de Estado num outro sentido, né? Então o que a gente tem aí? Ó, é lindo como ele alegoriza e ele recria um drama que está aí, né? Quer dizer, um monte de gente dizendo assim, olha, esses artistas, esses funcionários públicos mamando nas tetas do Estado, tá? PROAC, olha só que pouca vergonha, estão se aproveitando do Estado. Se você quer, então, ganhar dinheiro do Estado, então você não pode ser artista, você não pode se engajar na polícia, você não tem que opinar, porque senão você está pervertendo tudo. Quem é esse cara? Esse cara, ele não está lá nos anos 70. Esse cara está chupando a mamadeira de piroca do Estado hoje, através de uma coisa chamada emendas parlamentares, e que desgovernam o Brasil
introduzindo uma lógica, o quê? O seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro de todo mundo, como é que ele está sendo gasto? Segredo, amigo. Segredo. Você sabe? Tem um balanço? Tem justificativa? Não, em segredo. Olha lá. Ou seja, a lógica da conivência, indiferença, eu sei, mas não sei, ela continua aí, agindo. Agindo, né? Dois pesos, duas medidas. O agente secreto é também um agente duplo, né? E aí, a gente tem, né, nessa viagem, nesse confronto, né, esse é o conflito fundamental, um conjunto de espaços que eu queria comentar, né, para levar adiante essa tese de que há um poder ali que ele está invocando, né, convocando dos espaços de memória, né? Então o primeiro espaço é esse espaço transiente chamado automóvel, carro. Os anos 70 eram assim, indecifráveis, sem a ideia de que você podia comprar um carro e você tinha 4, 5 tipos de carro e a vida acontecia enquanto ascensão social muito ligado à casa própria e carro, né? As pessoas discutiam, eram mecânicos, eram pessoas extremamente informadas, revistas e mais revistas, é toda uma cultura sobre o automóvel. E o carro representa, então, o espaço, vamos dizer assim, da promessa. É no interior de um carro que ele fala com o filho, né? Que o Marcelo fala com o filho, dizendo e contando, sua mãe é pneumonia, e a gente fica achando que não foi bem isso que aconteceu, que pode ser outra coisa, tem um segredo ali, que é aquele segredo, né? Ferenczi, Freud, Doutor, Manoni, todos insistem nisso, né? O segredo que a gente acha tão natural de manter entre adultos e crianças. A gente sente isso naquela conversa. Mas é também uma conversa sobre promessas. O Brasil, né, deitado em berço esplêndido, e a sua estrutura de promessa que vai sendo decepcionada e que vai gerando, né, esse ódio contra quem promete. Promete e não faz, olha a alegoria do político. E o que ele promete? Que ele vai voltar e vai levar o filho consigo. E o que acontece? Bom, a gente sabe, ao final, ele decepciona esse filho, né? É o espaço, né, então, da promessa, né, o automóvel, o petróleo, vamos civilizar, vamos ocupar a Amazônia, construir estradas transamazônicas. Esse é o signo do progresso, a ocupação, né, do vazio, do inferno verde. Bom, onde é que deu isso aí? Né? Aquilo deu nisso. Né? Não é só a ditadura militar, isso foi uma invenção da ditadura, mas é uma época, uma temporalidade que volta dentro do carro. Ele está chegando, né, em Recife, com o seu carro, seu Fusca, e o que ele encontra ali, né, na chegada da cidade? Um personagem muito interessante, da mitologia europeia, medieval, mas também brasileira, né, que é a Laursa, né, uma mulher ou um homem vestido de palha, né? Ou seja, você sabe que é alguém, mas cadê o corpo? Que corpo que está ali embaixo? Você não sabe quem que é, né? Você não sabe a pele, você não sabe o que quer, você se assusta, você teme, justamente porque é uma espécie de vestido fantasma. Bom, essa tópica ela vai se desdobrar num personagem que atravessa vários espaços, né? E que tem que ver com isso, que é a perna cabeluda. Outra figura da mitologia, né, do Nordeste, e que remete a uma interpretação, vamos dizer assim, num certo estilo de saber, né? Olha, é um saber inconsciente, né? É um saber que não se sabe a si mesmo enquanto tal, meio coletivo, é diferente do saber, né, do inconsciente exato ali da psicanálise, mas tem um diálogo. Quer dizer, o que é a perna cabeluda? É uma perna à procura de um corpo. Você não sabe cadê o corpo, você não sabe de quem é o corpo. Né? Cabeluda sugere, é de homem, né? Mas é o corpo desaparecido. É a referência alegórica, olha, estão sumindo corpos, mas tem um indício, que são as pernas. E que você acha que está comendo, né? Que está levando embora os tubarões? Tubarão é uma alegoria para a polícia. Né? Quer dizer, anda silenciosa e tal, vai fazendo as pessoas desaparecerem lá no mar, e
os corpos que vão parar no necrotério e depois são desovados não se sabe aonde, a lógica da milícia é a mesma coisa. E vejam como a desaparição de corpos, né, nesse sentido de corpos torturados, de corpos silenciados, e ela vai se infiltrar, né, na ideia de, olha, hoje o que a gente está discutindo, como é que a gente reconhece corpos. Corpos femininos, corpos idosos, corpos negros, corpos estrangeiros, né? Como é que a gente faz com a dimensão de corpo quando a gente pensa o sujeito, né? Quando a gente pensa o sujeito enquanto categoria política, né? Uns vão dizer é só sujeito, outros vão dizer é só corpo. Esse é o debate que tá acontecendo. Onde é que eles se encontram? No cinema. O cinema é um lugar de refúgio, mas também de denúncia. Quem é que ferra com ele? É um funcionário do cinema. Olha aí a alegoria. O cinema permite a gente lembrar, como está lembrando, né? O filme, Agente Secreto, tantos outros. É um instrumento, né, de crítica, de emancipação, mas é um instrumento de esquecimento, de ilusão, de apagamento. Por isso o cinema tem a estrutura do sonho. Né? Por isso, reputo aqui, venho escrevendo sobre isso, a filmografia do Kleber Mendonça é uma minissérie ampliada, né? É um conjunto de trabalhos sobre o que eu chamo de oniropolítica, ou seja, política do sonho. Né? Onde é que está a nossa capacidade de sonhar? Pergunta lá o Mark Fisher quando diz, nós de repente viramos hiperrealistas. Né? É esse excesso de realismo que a gente olha lá, vê um corpo e diz, não, tanto faz, é indiferente. Ou seja, por um lado, como reconhecer corpos. Segundo lugar, como reconhecer a ausência dos corpos, né? A negação dos corpos, a subtração dos corpos. Né? E o cinema vai ter um lugar específico e muito decisivo aí. Mas veja que o cinema, que é um lugar, assim, um templo de meditação e memória, vai ser transformado no filme num posto de saúde. Quem trabalha no posto de saúde? A promessa, né, o filho do Marcelo, que virou médico. E daí o que se passa? Né? E ele está ali no seu trabalho quando vem uma das pesquisadoras, né, que se inquietou com a história, que descobriu uma série de coisas e que quer o quê? Fazer história, restituir a história para os seus protagonistas. Então ela leva um pendrive, olha lá, pendrive é uma outra forma de saber. Nós saímos da forma de saber, né, da Dona Tânia, oral, silenciosa, nós passamos pela forma saber institucionalizada, escrita, do Estado, afinal o Marcelo vai para trabalhar onde? Uma repartição pública que dá identidades, que faz carteira de identidades, ou seja, os arquivos. Né? A pergunta, cadê os arquivos da ditadura? Tem o universo do escrito, tem o universo do oral, tem o universo do silencioso e tem o universo do digital. Ou seja, hoje a gente tem aí todo um conjunto de novos saberes, uma nova organização, tudo ficou fácil, tudo ficou barato, mas quem é que se interessa em saber? Sei, mas tanto faz. Que é o momento mais trágico, e muitas pessoas me disseram isso no divã. É o momento que eu chorei no filme, é o momento que a angústia ela chegou naquele ponto transformativo, que é o filho diante da memória do pai, o que aconteceu, por que ele não foi te buscar, o que houve, né? Você vai dizer assim, isso muda alguma coisa? Não, mas sim, mas muda. É a tua relação com a história, é a tua relação com isso que vai para o passado e se projeta no futuro, como um sonho a se realizar. Mas o filho do Marcelo diz, tá, uma hora eu vejo. Né? A gente nem sabe, como a gente não viu o corpo, como a gente não viu o que aconteceu com a esposa do Marcelo, como a gente não viu uma série de coisas sensacionais e decisivas no filme, que são presentes em ausência. Um filme sobre, né, desaparição, né, a estética da desaparição. Eu tenho falado sobre isso. Né? No Pink Floyd a gente tem toda uma estética da desaparição. Né? E aí a gente tem também essa problemática que vai ser um momento muito tocante do filme. Né? Ou seja, de novo, indiferença. O filme começa com a indiferença a um corpo e ele termina com a indiferença à história do pai, ao corpo do pai, vamos dizer assim. No segundo andar desse sistema de lembranças, a gente tem a casa da Dona Tânia, né?
que é aí, sim, um lugar do refúgio, o lugar da lembrança, né? O lugar onde você tem ali todos esses personagens que estão em transição, que estão no seu automóvel, que estão na sua estrada, que não tem lugar, né? Que não chegaram ou que não partiram, né? Então ali você tem vidas que não podem ser contadas, as pessoas não podem falar dos seus nomes. E é isso que vai acontecer daqui, um escapa e fala do nome, né? Mas o que está acontecendo de tão crucial para a psicanálise, e por isso Dona Tânia é a psicanalista do filme, né? Ela está escutando tudo isso, né? Ela tá acolhendo tudo isso. Como é que é o gato dela, né? Ela é uma espécie de Tiresias nacional, né? Uma adivinha, uma personagem oracular, né? Uma personagem como uma Queronta, né? Uma barqueira. E ela é uma síntese dialética, né, da Clara, que denuncia das mulheres bom apagadas em um som ao redor, da Dona Domingas, né, em luto, em Bacurau. Tudo isso se condensa, né, nessa personagem múltipla, né, assertiva, né, onde a voz dela vem com uma certa ironia brincalhona, mais profunda, que denuncia, mas acolhe e cuida. Né? Ou seja, ela é uma cuidadora, né, das memórias, mas não uma cuidadora assim que coloca no relicário, que coloca atrás de vidros, só, né? Ela é uma cuidadora que ativamente permite que as pessoas façam a passagem, né? Elas estão ali, mas elas vão para outros lugares, né? A família de angolanos, né? Ou a mulher que está ali encrencada, você não precisa saber, como na Carta Roubada, né, do Edgar Allan Poe, que o Lacan comenta, você não precisa saber o significado, toda a narrativa, mas você sabe o suficiente para entender, né, como elas estão aí nesse espaço de memória, nesse outro espaço de memória. Eu queria encerrar essa uma proposta de leitura, né, falando um pouco sobre as pesquisadoras, né, que no fundo é outra versão do gato de duas caras, né? Que uma tá, né, eu sou funcionária, sou paga por uma empresa, mas eu tô aqui numa atitude de desinteresse e indiferença, e a outra que se toca. Porque que ela percebeu? Que a história dele, do Marcelo, se entranhava com a história dela, né? E é esse o ponto-chave, né? Ou seja, a história das opressões, das violências, é uma história que vai se entranhar na história de todos nós. É isso que a Dona Tânia está dizendo, né? Quer dizer, é grupos específicos, é corpos específicos, mas é história que entranha, né? História lembrada, feita pelas crianças, recriada em terceiras gerações que não viveram isso, né? Então a gente tem aí esse gato de duas caras, a gente tem os traidores, né? E a gente tem esse confronto muito interessante que se dá, cena fundamental, no restaurante, né? Em que o empresário, né, ali tomando uísque, ele começa a praticar o seu racismo, né, a praticar o seu capitalismo de corrupção, né, o seu capitalismo de empreitada, né, e a constranger essa mulher que, bom, toma uma reação e a reação dela parece desencadear uma série de consequências que levam o empresário a contratar uma dupla de pistoleiros, né? Os capitães do mato, né? São aqueles que eu não vou sujar minhas mãos, eu vou contratar você para fazer isso, né? O que é isso? Não é a terceirização? Não é a pejotização? Não é o empreitamento? Né? Não é essa situação que a gente vive hoje em que o funcionário de entregador de comida ele não consegue nem falar com quem paga o seu salário, porque não tem corpo, porque ficou indivisível, porque não tem possibilidade nem de reclamar ali ostensivamente, está ali. Só que o que esses dois pistoleiros fazem, são dois personagens muito interessantes, ele empreita o empreitamento. Ele passa adiante e contrata um pistoleiro local. Né? Então você tem o quê? Você tem uma cadeia de, vamos dizer assim, profissionalização da bandidagem. É a milícia. Né? É a milícia. Aí você vai dizer, é a polícia, que é o empresário, que é o pistoleiro de primeiro grau, que é o pistoleiro de segundo grau, que é o pistoleiro de terceiro grau. E de repente nós estamos na lógica da pistolagem, né? Desde Bacurau, desde Aquários até
o som ao redor. E aí, essa sequência, né, ela leva a todo um trabalho de confronto entre o oral e o escrito. Por quê? Porque o Marcelo também está procurando, cadê a mãe dele? Qual a história da mãe dele? Que Maria é essa? E aí a gente tem o arquivo, né? Ou seja, a memória escrita, a memória que é o que é reconhecimento no nível do Estado, das instituições. Muito importante. História tem a ver com isso. Mas história também tem que ver com a transmissão oral, com o boato, com o diz-que-me diz-que da perna cabeluda, com o saber da dona Tânia. Ou seja, é esse confronto, é essa articulação que são a chave, né? Que é a chave do filme que a gente está vendo, né? E que se resolve, né, lindamente com esse, vamos dizer assim, com esse tratamento do silêncio como segredo, né? Ou seja, um segredo que foi posto, né? É um segredo que está ali entre o oral e o escrito, entre o institucional e o comunitário, entre o pessoal e o coletivo, que está nessa situação intervalar, onde se joga, vamos dizer assim, né, um confronto político contemporâneo. Mas também é o confronto ético, mas também é o confronto das famílias e pessoas que sofrem, né? E que vão aos consultórios de analistas e psicoterapeutas, né, em busca, muitas vezes até insciente, que não está claro, de como é que a gente reconstrói essa história. A solução, e nisso o Kleber é genial e muito psicanalítico, não é você, vamos dizer assim, trazer todos os detalhes e arquivisticamente, né, mostrar na informação ali. É muito importante você ter uma inscrição pelo Estado do que realmente aconteceu com o corpo, por exemplo, né? Mas a ideia de que o que realmente aconteceu continua acontecendo, o que realmente aconteceu não acabou de acontecer, não passou de passar. É isso que está em jogo e é isso que faz, né? Muita gente diz, eu vou analista, eu vou ficar falando da minha infância, já foi, já minha história é preguiça, os meus antepassados, então o que eles têm a ver comigo? Então, é disso que é feito o seu desejo, é disso que é feito o nosso desejo, é disso que é feito o desejo de Aqueronta Movebro, que está aqui se despedindo de vocês, agradecendo por mais uma viagem, né, nesse Fusca encantado, no Falando Nisso. Hoje, Desejo em Cena. Vejo vocês na próxima e torcendo. As promessas valem a pena, como os sonhos valem a pena, se a gente consegue alimentá-los com matéria-prima da história. É isso aí. E, gente, nota técnica aqui da redação, né? Estamos concorrendo ao Oscar. Né? 4 categorias, né? O agente secreto. Gente, vamos transcender as nossas mazelas, né? Do pequeno curral, né? Do seu condomínio e torcer pela vitória desse filme. Vocês que adoram os Estados Unidos, que veneram Trump, é o Oscar nos Estados Unidos. Vamos lá, é todo mundo. Não é um filme da esquerda, da direita, ainda que seja. Nesse momento, a gente é capaz de superar, como a dona Tânia, né? Sim, gato de 2 caras. Tudo bem, corpo é um só.